Oi, gente! Nosso momento de hoje na disciplina de geoprocessamento, a gente vai falar sobre coordenadas geográficas e coordenadas UTM, tá? Vocês têm uma aula anterior que é falando sobre os sistemas de coordenadas, coordenadas geodésicas, planos retangulares, e aí hoje a gente vai falar sobre esses dois sistemas especificamente. Bom, os dois sistemas que a gente mais utiliza em geoprocessamento são os sistemas de coordenadas geográficas, né, que são baseados em coordenadas geodésicas, e o sistema UTM, que é Universal Transversa de Mercator, que é baseado em coordenadas plano-retangulares, tá? E aí, o que é que a gente tem? No sistema de coordenadas geográficas, os valores dos pontos, né, localizados na superfície terrestre, esses pontos aqui, olhando aqui para o mapinha, deixa eu pegar minha caneta, né? Então, esses pontos, a gente viu, né, que no sistema geodésico ele é dado de forma angular. Então, a gente vai ter latitude e longitude, né? A latitude ela é dada em relação à linha do Equador, e a longitude ela é dada em relação ao meridiano de Greenwich. E vai ser dado em medida angular, ou seja, vai ser dado em graus, minutos e segundos. Então, um exemplo, né, de coordenada geográfica, 35 graus, 22 minutos, 10 segundos. Eita, provavelmente vocês nem vão ver. Deixa eu escrever de novo aqui, tá? Porque a minha imagem, ela fica aqui nesse cantinho onde eu escrevi. Então, deixa eu escrever, né? Então, isso é um exemplo, tá? De coordenada geográfica. 10 segundos a gente representa com aspas duplas, o minuto, aspas simples, e graus normal, né? Isso aí vocês aprenderam lá em matemática, nem lembro quando foi. Então, as coordenadas geográficas, elas localizam de forma direta qualquer ponto sobre a superfície terrestre. A gente não precisa complementar essa informação. Então, se eu der um par de coordenadas, ou seja, se eu te der uma latitude e der outro ponto aqui, que é a longitude, tá? Um valor aleatório aí qualquer. Não vou escrever não, porque essa caneta é muito ruim. Então, a partir dessa latitude e longitude, eu posso vir aqui diretamente no meu mapinha, né? No meu globo e procurar. Cadê? Latitude. Latitude é em relação ao Equador. 35 graus. Então, vou procurar aqui 35 graus. E vou procurar a minha longitude, né? Então, eu vou achar o meu ponto. É como num gráfico, né, que a gente aprende na escola, onde você tem o eixo X e Y, eu te dou um valor aqui, né, você vai ligar o outro valor aqui, e você vai ter aí a localização de um ponto. Então, é exatamente assim que funciona as coordenadas geográficas, tá? Basta apenas um par de coordenadas, latitude e longitude. É importante destacar que, para a gente localizar utilizando coordenadas geográficas, eu preciso dizer qual é o hemisfério, se ele está no norte ou no sul, no caso de latitude, e se ele está no hemisfério leste ou oeste, no caso de longitude. Então, aqui é para latitude, se a latitude é norte ou sul, e aqui eu vou dizer para longitude, se ela é leste ou oeste. Então, veja, quando a gente está falando, né, de latitude, se o ponto estiver ao sul do Equador, então tá lá, planeta Terra, Equador. Tudo que está ao sul do Equador, ou a gente vai dizer que está no hemisfério sul, ou eu vou colocar o sinalzinho negativo. Tudo que está no hemisfério norte, ou eu coloco o Nzinho, ou eu coloco positivo, tá? Então, se eu digo que a coordenada, a latitude é 10 graus, eu preciso dizer se é norte ou se é sul. Tenho que dizer se é positivo ou negativo. Se for 10 graus ao norte, positivo no hemisfério norte.
10 graus ao sul, vai estar localizado abaixo da linha do Equador, então terá negativo a nomenclatura, tá? A mesma coisa vale para a longitude. Então, de novo aqui o meu globinho. Vocês sabem que eu adoro desenhar, né? Meridiano de Greenwich, que ficou bem troncho agora, né? Mas faz de conta que ele tá reto, tá? Não vou apagar, né? Deixa eu melhorar esse Greenwich aqui, tá? Tá ele mais reto aqui, pronto. Então, eu tenho aqui Greenwich. O que estiver localizado a oeste de Greenwich, ou seja, aqui à esquerda, né, de Greenwich, tá? Vai receber sinal negativo, ou eu posso usar a nomenclatura O ou W, tá? Que na cartografia internacional vocês vão encontrar mais W. O de oeste, W, que é oeste em inglês, ou sinal negativo. Para quem está localizado aqui do lado direito de Greenwich, a gente vai ter leste, né? Esse aqui é o hemisfério leste. Ele vai receber o sinal positivo, tá certo? E por vezes, ao invés do L, vocês vão encontrar a letra E, que é de east, que é leste em inglês. Então, esses aqui é para oeste, recebe o sinal negativo. E aqui para o hemisfério leste recebe o sinal positivo. Então, só para a gente fechar, o Brasil... Eita, meu Deus, como o meu desenho tá bonito. O Brasil tá aqui, né? Ó, tá? Então, a gente tá no hemisfério oeste, ou seja, as longitudes no Brasil, tá certo? Isso aqui é para longitude. Se a gente está no hemisfério oeste, as longitudes elas vão ser negativas. E o Brasil, a maior parte está no hemisfério sul, né? Abaixo da linha do Equador. Então, as latitudes no Brasil também vão ser negativas, com exceção de um pedacinho aqui próximo à linha do Equador, né? Que está acima da linha do Equador, tá? Mas aqui onde a gente está, Pernambuco, longitudes e latitudes sempre serão negativas, porque a gente está no hemisfério oeste, ou seja, à esquerda de Greenwich, e estamos no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, ok? Já o sistema UTM, ele é utilizado enquanto o sistema de coordenadas geográficas, ele é medidas angulares, né? Ele é baseado aí no sistema de representação esférico, tá? Então, ele é baseado na projeção num globo. Já o sistema UTM, ele é baseado, né, no sistema de projeção plano. Então, ele adota coordenadas plano-retangulares. Uma característica importante da gente falar do sistema UTM é que as unidades dele, em vez de estar em graus, minutos e segundo, vai estar em unidades métricas, ou seja, em metros ou quilômetros. Então, o sistema UTM, ele não é mais o globo, né? Ele pega a forma esférica da Terra e projeta num plano, tá certo? Usando uma projeção do tipo cilíndrica, transversal e secante ao globo terrestre. A gente vai ver bem direitinho na próxima aula, quando a gente falar dos tipos de projeções cartográficas, tá? E aí, diferentemente lá do sistema de coordenadas geográficas, que bastava eu dar um par de coordenadas, latitude e longitude, aqui no sistema UTM eu preciso de mais informações. Por quê? Esse sistema, ele está dividido em 60 fusos de 6 graus. Então, por que 60 fusos de 6 graus? Porque 6 vezes 60 dá 360. 360 graus é um círculo, né? Uma esfera completa tem 360 graus. Então, se a gente considera que a Terra é esférica, né? Cilíndrica, na verdade, ela tem 360 graus. Então, são 60 fusos, tá? Esses fusos,
eles têm 6 graus de amplitude em longitude, ou seja, no sentido longitudinal, no sentido em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Em relação à latitude, não tem medição em graus, ele vai do Equador até 90 graus ao norte e do Equador até 84 graus ao sul. Então, ele abrange todo o globo terrestre, só que de uma maneira plana, tá? Vou mostrar aí para vocês uma imagenzinha melhor. Mas assim, quando a gente diz que ele se divide em 60 fusos de 6 graus, a gente está dizendo nesse sentido aqui, ó, de longitudes, tá? Em relação à linha do Equador, tá certo? Esses fusos são chamados de zona UTM. E cada zona UTM dessa vai receber uma numeração. Essa numeração, né, vai de 1 até 60, né, já que são 60 fusos. E é em ordem, tá certo? 4, 5, 6, até chegar lá no último fuso, que é 60, beleza? Então, ela começa aqui, ó, da esquerda, né, da longitude 180 graus oeste e vai até os 180 graus leste, tá? Ou seja, a contagem dos fusos, né, 1 não tá em Greenwich, tá? Greenwich tá aqui no meio, ele tá lá mais ou menos entre o fuso 30 e 31, tá certo? Ele tá entre dois fusos, ele é um meridiano central, ok? Além do número do fuso, a gente também pode identificar em que fuso faz parte, né, aquela coordenada, a partir do meridiano central, que é o que fica. O que é o meridiano central? Um fuso tá aqui, ó, 1, 2. Então, ele começa aqui nessa linha e termina nessa linha. O fuso 1, ele vai daqui até aqui. Aqui já começa o 2, né? Aí vai até o próximo. Então, cada fuso desse, ele vai ter um meridiano central, e esse meridiano central, ele tem uma coordenada, tá? Qual seria essa coordenada? No exemplo aqui, ó, de 1 e 2. Se o primeiro fuso, ele começa em 180 graus a oeste, esse aqui é o menos 180 graus. E cada fuso tem 6 graus, o segundo fuso, 180 menos 6, vai começar aonde, gente? Esse aqui, ó, tá em menos 174 graus, né? Ele vai diminuindo, tá? Menos 168, até chegar em 0, e aí começa a ser positivo, tá? Então, ó, o fuso central, ele vai estar justamente aqui no meio, né? Em menos 177, tá? Então, conhecendo aí a coordenada do meridiano central, a gente sabe qual é o fuso também, ok? Então, formação, né? Do sistema UTM. Então, a unidade de medida é o metro, né? Então, unidades métricas, posso usar ou em metros ou em quilômetros, tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, o início do fuso, né? O fim, tá? São as extremidades e tem o meridiano central. O equador é o mesmo equador, tá certo? Para todo mundo. O equador não muda de lugar, não, tá? E aí vem a diferença, né? A origem, cada fuso, né? A sua origem é aqui, ó, meridiano central com equador. Aí aqui do lado tem outro fuso, que tem outra origem, que é o meridiano central com equador. Beleza? E aí vem as complicações, né? O sistema, eu sei que o sistema UTM não é muito fácil. Vou deixar, inclusive, um material complementar, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Mas vamos ver, ó. Em relação ao hemisfério norte, tá? Hemisfério norte aqui em cima. A linha do equador, ela vai ser o 0, ou seja, ela vai aumentar de 0 até 10 milhões de metros, ou de 0 a 10 mil quilômetros, né? Aumenta para o norte, tá? Só que, em relação ao hemisfério sul, o equador ele já muda de valor, ó. Ele vai ser a coordenada
10 milhões. Então, ele vai aqui, ó, para o sul, ele vai de 10 milhões até 0, tá? Então, eu preciso dizer se não basta eu dar o valor da coordenada. Digamos que eu dei um valor de coordenada 8 milhões de metros. Coordenada UTM, em termos de latitude, eu dei a coordenada 8 milhões de metros. Se eu só disser 8 milhões de metros, gente, o que é que vai acontecer? 8 milhões, se for no hemisfério norte, tá por aqui, né? Já bem perto do círculo polar, né? Porém, 8 milhões no hemisfério sul, ele tá aqui, ó, pertinho do Equador. Então, eu preciso dizer se é 8 milhões ao norte ou 8 milhões ao sul. Então, sempre eu vou ter que dizer quando eu estiver falando de sistema UTM. É extremamente importante, tá? Em relação às longitudes, aqui na origem, o meridiano central, ele é o ponto de 500 mil. Vê, o negócio começa todo errado. Ele não é que nem coordenada geográfica, né? Que aqui seria 0, negativo para cá, positivo para cá. Não existe isso, tá? O TM, aqui o centro é 500 mil metros. Para cá vai diminuindo, 400 mil metros, 300 mil metros, 200 mil metros. E para cá vai aumentando, 600, 700, 800 mil metros, tá? Então, já é outra coisa. Aí vem outro problema, né? Beleza, disse tudo certinho. Vou dizer aqui, né? Digamos que o meu ponto esteja localizado a 600 mil metros de longitude. Então, se é 600 mil, né? Aqui é 500, 600 mil tá para cá, né? Então, digamos que seja mais ou menos aqui. E 8 milhões de metros na coordenada, na latitude, no hemisfério sul. Então, que é aquela que a gente marcou aqui, né? Então, marquei. Beleza. Achei o ponto. Aí eu pergunto a vocês, onde é que este ponto está localizado? Então, mais uma informação que eu preciso ter, né? Quando eu falo de sistema UTM, é o fuso, tá certo? Então, eu preciso dizer se isso aqui é o fuso 1, 2, 3, 20, 30, 60. Que fuso é esse? Por quê, gente? Esta coordenada que eu marquei aqui, 600 mil de longitude, 8 milhões de latitude, ela se repete nos 60 fusos. Todos os fusos são iguais a este aqui que está desenhado, que eu não coloquei nem número, tá? Todos os fusos são iguais a este. Então, em todos os fusos vai ter a coordenada 8 milhões ao sul, 600 mil. Todos eles têm. E é extremamente importante que eu diga qual é o fuso. Ó, aquela coordenada lá, ela vai estar aqui, vai estar aqui, 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 né? É um exemplo. Então, ó, ele vai se repetir 60 vezes. Porém, se eu disser, não, é no fuso 24, aí eu vou vir aqui, ó, fuso 24. Opa! É esse daqui, o fuso 24, né, ó. Tá? E aí eu acho a minha coordenada, tá? Então, ela se repete em todos os fusos, mas a partir do momento que eu indico qual é o fuso, se é o fuso 1, 10, 20, 30, 50, né? Então, eu vou identificar aí efetivamente aonde está o ponto que eu estou procurando, né? Porque imagine, ó, esse ponto que eu disse, né? Esse exemplo aqui que eu dei, que eu peguei aqui, tá? É um ponto aleatório, viu, minha gente? Por favor, não tem nada certo aqui, né? Então, imagine, ó, esse ponto ele pode estar no meio do oceano, se eu não digo fuso, né? Ele pode estar aqui, ó, ou no Oceano Pacífico, ou no Oceano Atlântico, pode estar aqui em qualquer parte aqui, né, dessa região do Brasil, aqui na parte central, ou pode estar aqui no fuso 24, né, que é o nosso, por acaso. Marquei ele, não foi à toa, é só para dizer que nossa região está no fuso 24, tá? O estado de Pernambuco pega ainda o fuso 25, tá certo? Mas nós estamos no fuso 24. Então,
Se eu não tivesse dito, se eu disse, esse ponto poderia estar aqui, ó. Se estivesse no fuso 35, 34, 33, ele estaria no continente africano, ou poderia estar ainda na Oceania, ou no meio do Oceano Índico. Então, assim, entenderam a importância da gente dizer qual é o fuso, né? Então, a coordenada UTM, além de eu falar quais são os valores, né, de latitude e longitude, eu preciso dizer se esta latitude é norte ou sul, tá? Lembra o que eu falei, né? 8 milhões pode estar aqui pertinho da linha do Equador ou pode estar lá perto do polo, né? Dependendo aí se for no norte ou se for no sul, porque o valor do Equador no sistema UTM ele muda, né? Para o hemisfério norte, o Equador é 0. Para o hemisfério sul, o Equador começa a contar 10 milhões e vai descendo aqui até 0, tá? Então, tenho que dar a latitude, dizendo se é hemisfério norte ou sul, a longitude e tenho que dizer qual é o fuso, tá? Aqui é a numeração do fuso, ó, 0, 1, 2, 3 até 60. Aqui embaixo, a gente está observando, ó, menos 180, menos 168. Isso aqui são as coordenadas geográficas, tá? Em graus, tanto aqui quanto aqui, tá certo? De 0 a 84, de 0 a 80 graus, tá? Por que que tem esses valores aqui, gente? Para a gente lembrar que existe uma correspondência entre o sistema de coordenadas geográficas e o sistema de coordenadas UTM, coordenadas planas, tá? Eu posso transformar uma coordenada UTM em uma coordenada geográfica e vice-versa, tá certo? Aqui tem umas letras, né, que começa no A e vai até o Z, tá? Que é a questão de leitura de cartas, mas isso aí a gente não vai entrar nesse assunto, mas no material complementar tem mostrando alguma coisa sobre isso, tá? Porque cada quadrículazinha dessa, ela vai receber um nome, tá? Então, aqui, por exemplo, ela vai ter um nome. Esse nome é dado pelo número do fuso e por essa letrinha correspondente, tá? E aí, ó, falando da questão, né, da relação entre coordenadas geográficas e coordenadas UTM, né, a gente pode, tá, a partir de uma coordenada geográfica como essa aqui, 45 graus oeste, eu posso identificar em que fuso essa coordenada está, justamente porque existe essa relação matemática entre coordenadas planas e coordenadas geográficas, tá? Então, um ponto de longitude 45 graus a oeste, ó. Se a gente vier aqui para o mapinha, 45 graus a oeste, ó, menos 36, menos 48. O 45, ó, tá mais ou menos aqui, ó. Eu já tô olhando aqui para o mapa. Eu chutaria, né, que o 45 tá aqui, ó, no fuso 23, tá? Depois vocês olham lá no material em PDF bem direitinho, tá? E, na verdade, eu tô chutando, gente, mas é um chute mais ou menos, né? Porque, ó, deixa eu mostrar para vocês. Menos 48 aqui, a gente sabe, vimos lá no comecinho, que cada fuso tem 6 graus. Que aqui tá de 2 em 2 por conta para não ficar muito cheio, tá? Mas esse fuso que começa aqui em menos 48, ele termina aqui, ó. 48 menos 6, que é o tamanho do fuso, aqui vai ser, ó, 42. Então, 42, 48, com certeza 45 está aqui no meio, né? E se o fuso tem 6 graus, a metade do fuso tem 3 graus, não é isso? E aí, ó, 48 menos 3 graus, 45. Então, 45 graus é justamente o meridiano central do fuso 23, tá certo? Mas tem um jeitinho de a gente fazer isso usando uma calculadora, uma continha, tá? A gente usa essa fórmula aqui. O fuso é igual à parte inteira de 180 mais ou menos o ângulo que foi dado. Como é que a gente vai usar mais ou menos? Se for hemisfério leste, coordenadas positivas, a gente usa mais. Hemisfério oeste, que é o nosso caso, a coordenada é negativa, a gente vai usar menos.
Pega esse valor aqui, divide por 6. Por que por 6, gente? Porque é o tamanho do fuso, tá? Aí a gente pega o valor inteiro e soma a 1. Vamos olhar aqui a continha. Fuso que está a um ponto de longitude 45 graus a oeste. Então, vai ser o inteiro de 180 menos, porque o ponto está a oeste, 45 dividido por 6. Então, aqui vai dar 135 dividido por 6. E se a gente fizer 135 dividido por 6, vai dar 22,5, tá? Aí eu pego o inteiro de 22,5. O que é o inteiro? É só eu excluir aqui as casas decimais. Ou seja, o inteiro de 22,5 é 22. Somo com 1. Então, achei aqui, ó, fuso 23. Que foi exatamente, né, o que a gente viu aqui, ó, que eu fiz aqui para vocês. Ele está no fuso 23 e ele não só está no fuso 23, como ele é o meridiano central do fuso 23, tá? Meridiano central é esse aqui que dá a origem, né? Então, ó, outra informação que a gente pode ter, né? Se o 45 é o meridiano central, tá? Do fuso 23, a gente sabe que a coordenada dele é 500.000, né? A coordenada longitude, tá? A longitude dele vai ser 500.000 metros no fuso 23, né? Porque lembra, o meridiano central, aqui está em quilômetro, mas é a mesma coisa, tá? Ó, 10.000 quilômetros ou 10 milhões de metros. O meridiano central, ele vai ter a coordenada 500 quilômetros ou 500.000 metros. Então, já temos outra informação a respeito desse ponto aqui, 45 graus oeste, né? Não temos a latitude, então não tem como a gente saber onde ele está. Mas sabemos que ele está no fuso 23 e aqui, ó, exatamente no meridiano central, tá? Só um detalhe aqui para o inteiro, tá certo? 22,9. Ah, professora, arredonda, né? O inteiro é 23. Não, o inteiro de 22,9 também é 22, tá? É só desconsiderar a casa decimal. Desculpa, gente, não sei editar, vai sair com espirro, tá certo? Então, assim que a gente acha um fuso a partir de uma coordenada geográfica, tá bom? Então, esse é o sistema de coordenadas geográficas e o sistema de coordenadas UTM. Um é dado em graus, minutos, segundos, o outro em unidades métricas. Eles se relacionam entre si, tá certo? Nas coordenadas geográficas, basta um par de coordenadas, uma latitude e uma longitude, onde eu vou sinalizar como positivo o que estiver no hemisfério norte em relação ao Equador e o que estiver no hemisfério leste em relação a Greenwich. E vou sinalizar como negativo o que estiver ao sul e o que estiver a oeste de Greenwich, tá? No sistema UTM, além de dizer se a latitude ela é norte ou sul, eu preciso indicar o fuso também. Então, eu vou ter latitude, longitude e fuso. São 3 informações aí, né? Beleza, gente? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? A respeito das coordenadas. E a gente se encontra na próxima, tá bom?